Bom, nós recebemos aqui em nossos estúdios da SP Rio Mais dois deputados, a Adriana Ventura, deputada federal, e o Sérgio Victor, deputado estadual, ambos do Partido Novo, que nós recebemos aqui com muita alegria, visitando aqui os estúdios da SP Rio Mais, aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Quero agradecer a presença de vocês aqui, sejam bem-vindos. Primeiramente, Adriana, seja bem-vinda, você que chega aqui na região para fazer uma visita aqui às cidades aqui da nossa região, né? Seja muito bem-vinda aqui à nossa SP Rio Mais. Olha, é um prazer estar aqui na SP Rio Mais. Essa região é uma região muito cara, principalmente porque a gente conta com um excelente mandatário, que é o Sérgio Victor, aqui comigo, e viemos visitar a região, fiscalizar emendas e como as coisas estão acontecendo na saúde e nas áreas que destinamos. Então é muito importante essa visita. Vamos comentar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre essa visita. E Sérgio, você já é da casa aqui, já esteve conosco, aliás, já estava te mostrando até um vídeo antigo, lá quando você foi eleito, lá em 2018, 3 anos de mandato agora se completando. Seja também muito bem-vindo aqui à SP Rio Mais. Muito obrigado, me sinto em casa, privilégio estar falando com vocês novamente. E agora, acho que pela primeira vez aqui na SP Rio Mais, acompanhada da Adriana, que tem sido uma excelente deputada federal no combate à corrupção e uma parceira aqui da região na destinação de emendas para reforçar a nossa saúde aqui. Muito bem, deixa eu pedir então licença para o deputado para conversar inicialmente com a Adriana. Ela atua como presidente da Frente Telesaúde, né, e também é presidente da Frente Ética de Combate à Corrupção na Câmara dos Deputados. Deputada, a senhora conseguiu enviar algumas emendas aqui para a região do Vale do Paraíba. É uma conquista, uma vitória. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, né, especificar como é que foram essa luta, como é que foi essa batalha para trazer essas emendas para a região na área de saúde, né? Primeiramente, as emendas, a gente faz uma seleção de pedidos, então existe uma seleção, a gente abre para todas as entidades filantrópicas, hospitais, e elas são selecionadas por critérios técnicos. Então a gente vê a abrangência, quantas pessoas são atendidas, a questão da perenidade, a questão da instituição em si, e destinamos. Eu acho que ao longo desses 3 anos foi enviado mais de 4 milhões de reais para cidades da região, São José, Caçapava, Guaratinguetá, e é muito importante, Taubaté também. A gente teve algumas emendas conjuntas, eu e o deputado Sérgio Victor, porque é um esforço conjunto para melhorar realmente a saúde da região e áreas que são importantes. Esse foco seu destinado à área da saúde é algo particular, é algo que vem já desde épocas passadas? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória em focar nessa área da saúde e também, de um modo particular, também na área da combate à corrupção, né? Olha, a área da saúde, todo parlamentar tem o valor que tem um deputado federal, tem 16 milhões, mais ou menos, por ano para destinar. E 50% da destinação tem que ser feito para a área da saúde. No meu caso, especificamente, eu estou na Comissão de Saúde da Câmara. Então, participei da comissão do coronavírus durante a pandemia. Eu passei a pandemia na Câmara todas as semanas, os 2 anos de pandemia. Então, para mim foi muito natural ter o foco na saúde. Então, eu digo, de 80% a 90% das minhas emendas sempre foram totalmente para a saúde, porque é importante. E eu sou autora da lei da telemedicina, né? E o fato também de ter tido a oportunidade de ser autora dessa lei, que foi tão importante, porque permitiu que a população e os médicos continuassem atendimentos, consultas durante a pandemia, porque antes a gente não tinha uma lei que autorizasse expressamente, fez com que eu me aproximasse e essa área se tornasse realmente um eixo principal do meu mandato. Então, eu fiz a Frente Parlamentar da Telesaúde, que eu tenho a honra de ser presidente, juntamente com vários outros parlamentares médicos. Eu não sou médica, eu não sou originalmente da área da saúde, então eu tenho aprendido bastante e nós temos trabalhado com muito afinco para que o dinheiro chegue na ponta onde o cidadão precisa, porque a gente tem um sistema único de saúde, vamos lembrar, onde na nossa Constituição é assegurado um direito, né, de acesso, um direito universal, né, um direito integral. Então a gente precisa realmente ter o olhar para que essa saúde de qualidade chegue no cidadão, que muitas vezes não acontece. Exatamente. O combate à corrupção, como é que está sendo o desafio frente à Câmara dos Deputados? E como é que a senhora analisa o cenário atual? Como é que a senhora vê o cenário que nós estamos vivendo atualmente? Olha, o cenário, infelizmente, todos veem que tivemos muitos retrocessos, a gente andou para trás em combate à corrupção. Eu sei que eu, por exemplo, eu e o deputado Sérgio Victor, nós fomos eleitos
numa pauta e num movimento de combate à corrupção, né, de ruas, impeachment, a gente ia para a rua protestar. Então, mas a gente viu que, infelizmente, isso não perdurou. Pautas importantes que já tinham que ter sido aprovadas, como a prisão após condenação em segunda instância, como fim do foro privilegiado, nada caminha naquele Congresso. A gente tem leis, inclusive, que tudo anda para trás, seja abuso de autoridade, seja a questão de COAF, que passa do Ministério da Justiça para outros ministérios. A gente vê que, infelizmente, retrocedemos muito. E cada dia é um bandido que a gente vê sendo solto, né? Então é um bandido hoje, um bandido semana passada, bandidos com provas cabais, com malas de dinheiro e com, assim, tudo que a população não queria parece que está acontecendo. Eu queria até puxar então esse papo agora com o Sérgio, porque vão completar aí 3 anos de mandato e eu queria entender um pouquinho, Sérgio, uma análise que você possa fazer, porque você vem num período, você vem com uma política, o novo traz uma política de fazer uma política nova, de fazer uma política que fuja um pouco dessa política tradicional. Mas você está num ambiente tradicional, um ambiente que que persevera muito o conservadorismo, o tradicionalismo. Como é atuar nesse ambiente e como está sendo para você nesses 3 anos de mandato? Tem alguns desafios naturais, né? Eu também me elegi falando muito sobre combate à corrupção e quando a gente chega lá a gente vê que tem um sistema que é muito difícil de mudar. E aí eu parto do princípio de o que é que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho hoje para melhorar pelo menos no que eu tenho para oferecer à população. Então uma das nossas missões ali é transparência radical. Eu presto contas do mandato mensalmente via um boletim eletrônico pelo WhatsApp. Eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência Pública e Dados Abertos, e aí a gente tem um projeto de lei de dados abertos, a gente tem uma formação em conjunto com a Adriana para treinar voluntários fiscalizadores. A gente quer que a população saiba como fiscalizar o poder público. O portal de transparência, as emendas, inclusive, que a gente mandou em conjunto, algumas na região, a gente tenta montar um grupo de voluntários para acompanhar o processo licitatório, a compra dos equipamentos, as reformas, e então, como a gente não consegue mudar todo o sistema, a gente trabalha para mudar, pelo menos, ao nosso redor e tentar minimizar os riscos de corrupção. E, sem dúvida, a transparência é um caminho principal. Se os dados forem fáceis de achar e entender e a população participar, a gente vai ter mais força no combate à corrupção, no combate ao sistema que a gente tanto reclama, mas se sente muitas vezes incapaz de combatê-lo. Como está sendo a reação da população diante do mandato de vocês dois, né? Diante dessa proposta realmente de trazer uma novidade para a política, novos ares, né? Na verdade a expressão talvez seja essa, né? Novos ares da política, mas ainda fazendo política, né? Não tem como você não fugir de certas coisas, mas você pode não ficar tão ligado e preso com o que é o passado e que acaba atrapalhando muitas vezes o andamento bom da política. Como é que está sendo a reação da população diante do mandato de vocês? E como é que vocês veem a população mesmo? Se a população está mais atenta, está mais buscando vocês para fiscalizar, está cobrando mais de atitude de vocês perante a Câmara, dos deputados ou na Assembleia? Como é que está sendo essa reação do povo? Olha, eu acho que a população sim está participando mais. Até porque no nosso partido, os nossos filiados nos cobram muito, né? Eles são muito ativos e eu acho interessante que não falando só a população em geral, muitas participaram dos cursos, muitos ligam no gabinete para falar como eu faço isso, como eu acesso aquilo, e daí a gente fala, não, entra lá, né? Procura a página, procura o curso que está disponível. O que eu acho muito interessante a gente falar é que às vezes, quando a gente destina emenda, até pelo fato de ser seleção, critério técnico, a gente destina muitas vezes emenda para onde a gente não conhece ninguém, cidades que nunca fomos. Então isso é muito interessante, porque às vezes vai um prefeito, um vereador e fala assim, nossa, obrigada por ter escolhido a nossa cidade. Eu falei, não, o mérito é de vocês entraram com um projeto, vocês conseguiram, é o teu dinheiro que está voltando para você. Então eu acho que essa mudança de olhar, até para a pessoa e para a cidade saber que o dinheiro está retornando, na nossa visão, da onde nunca deveria ter saído, no município. Quanto menos dinheiro a gente concentrar em Brasília, no meu caso, que eu sou deputada federal, é melhor, tem que estar ali com o cidadão. E a gente percebe que as pessoas valorizam isso. A questão, nossa, que bacana, o meu projeto é bom, eu levei a sério, entrei no edital e fui contemplado. Eu acho que essa questão
traz realmente eles para a realidade, chama que eles são os protagonistas, tanto na parte de ir fazer o projeto, como também para fiscalizar, não é isso, Sérgio? E olha, dia 3 de outubro eu te respondo como é que a população está verdade avaliando também. a gente de forma mais assertiva, mas eu concordo com a Adriana. Você vê que as pessoas têm uma vontade de participar, de entender melhor. A pergunta que eu mais ouvi nesses 3 anos é: Serginho, como é que tá lá? O pessoal quer saber como é que tá lá os bastidores, como é que é o sistema, as perguntas que você fez agora, né? Então há um interesse. Agora, o nosso grande desafio é, além de fazer um bom trabalho enquanto parlamentar, é engajar mais as pessoas nas ações. Porque não dá para... A gente fala isso muito no Novo. Não existe salvador da pátria, não tem alguém ou um grupo de pessoas sozinhos que vão resolver o problema. Se a gente não participar, e aí a gente tenta abrir todas as portas, engajar as pessoas, trazer para dentro até com formação, né, num cursinho, num workshop de forma bem informal, mas ensinando como você vai lá hoje e olha o processo licitatório da sua cidade, como que você vai analisar o portal de transparência, como é que você vai ver se a sua prefeitura está pagando caro num equipamento, enfim. Durante a pandemia a gente fez bastante isso também, né, nos projetos de compra emergencial. A gente separou os CNPJs, os endereços, tentou procurar o contrato social das empresas e mandava para um voluntário: olha, em Araçatuba teve uma compra de 30 milhões, dá uma olhada nesse endereço para ver se a empresa é compatível, porque estava saindo nos jornais bastante, tipo, um contrato de 15 milhões numa salinha, numa casinha que não tinha nem gente. Então a gente foi atrás e foi tentando mobilizar as pessoas. Tem muita gente, agora a gente tem que começar a pensar no processo, na política, não só em ano de eleição. Se esse grupo é grande, eu ainda acho que não. Esse grupo ainda é pequeno e para a gente ter um Brasil que a gente sonha, que a gente quer, tem que começar a meter a mão na massa já e sem parar, né? O olhar de um deputado federal, ele tem que ser, acaba sendo um pouco mais amplo, claro, mas como é o olhar seu aqui para a nossa região? A importância da região aqui do Vale do Paraíba, a RM Vale como um todo, né, pegando aqui o litoral norte, a importância econômica para o estado de São Paulo, né? Como é que isso reflete também lá na Câmara dos Deputados, na sua ação de trabalho? Olha, eu acho que essa questão desse olhar do deputado federal, porque o deputado federal, cada um tem um papel muito claro aqui, né? O deputado federal tem que olhar quais são as políticas, quais são as leis, como tem que ser essa legislação, dentro de uma visão de um todo. Essa região, para o nosso estado, eu sou deputada federal por São Paulo, né? É uma região importantíssima. Primeiro porque, assim, a gente vê que concentra aqui não só indústrias de todos os tipos, a gente vê grandes centros tecnológicos, a gente está em São José vendo, centro tecnológico, exemplo de inovação, empresas importantíssimas, Embraer, muitas empresas automobilísticas. Então eu acho que é um centro importante, mas que também tem produções artesanais. Então é uma região muito rica, que dá para explorar tanto na parte da indústria como na parte de serviço. A gente vê que tem um turismo pujante também, tem muito a ser explorado aqui. Eu sou professora de empreendedorismo, então para mim, eu vejo essa região como foco. Inclusive a gente tem disciplinas em conjunto aqui com o ITA, porque é uma região onde você tem uma população, você tem população que estuda, participante, DH alto, com renda. Eu acho que é uma região importantíssima para todo o estado de São Paulo e isso se reflete em várias coisas, não é isso, Sérgio? Exatamente. A gente tem várias oportunidades que a gente tem trabalhado para tentar fazê-las se tornarem ainda mais realidade, né? Quando a gente fala de turismo, a nossa região, todo mundo concorda que é um tesouro, mas, porém, contudo, a gente precisa se organizar melhor, precisa estruturar melhor nossos produtos turísticos e saber fazer com que eles cheguem para todo o Brasil e para o mundo, né? Para atrair mais gente. Por isso que também uma das minhas pautas aí é turismo. A gente tem... A minha defesa é: o Vale tem que focar em turismo e inovação. Essas são nossas grandes vocações e os grandes geradores de oportunidade, e vai fazer com que a gente se coloque ainda mais forte no mapa, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Deputado, recentemente foi aprovado na LESP o Código de Defesa do Empreendedor, né, que é um ponto importante também, com a sua autoria, junto com o deputado Ricardo Melão. Explica um pouquinho para a gente como é que foi, como é que se deu isso, como é que isso vai melhorar, de repente, a vida do empreendedor, né? Legal. Bom, um dos pilares do mandato é combate à burocracia. Não faz sentido a gente ter tanta regra complexa para você montar um negócio.
essas regras ruins no Brasil atrapalham especialmente os pequenos empreendedores que estão ali tentando montar seu primeiro negócio, tentando crescer, melhorar de vida. E aí a gente conseguiu já aprovar um projeto que desburocratiza a vida dos comerciantes de beira de estrada, que desburocratiza o processo de formalização dos produtores artesanais de alimentos de origem animal, e agora o Código de Defesa do Empreendedor, que ele coloca algumas barreiras para a criação de novas burocracias. Então, para algum legislador que queira mudar a regra, ele vai ter que provar por que aquela regra é boa para a sociedade e não boa para um grupo, boa para um setor. E a gente inclui o conceito de licença provisória. Um dos grandes desafios hoje para pequenos e médios negócios é a imprevisibilidade. Você dá entrada num órgão do Estado esperando a sua licença e você não sabe o prazo de retorno. Pode ser que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano. Inclusive os próprios produtores de queijo, vários deles que a gente conheceu no interior de São Luís do Paraitinga, Catuçaba, Cunha, esperando 4 anos para ter sua licença para conseguir começar a trabalhar e vender formalmente. Quantos sonhos não foram jogados no caminho, quantos negócios foram desperdiçados, quantos empregos deixaram de ser gerados, né? Então a licença provisória é simples. Você deu entrada, se o Estado demorou para retornar, dentro de um prazo pelo menos você começa a trabalhar com uma licença provisória, e quando eles chegarem no tempo deles de fazer todo o acompanhamento, daí sim faz a licença oficial. Porque a maioria dos empreendedores tem toda a documentação, esse é o ponto. Fica indo e voltando, mas todo mundo tem. Então, uma lei ruim dessa só pune quem está disposto a fazer o certo. Quem está fazendo errado já está fazendo errado com licença, sem licença. E um ponto importante também é a fiscalização orientativa, que aí esse você limita também uma discussão tendo num ambiente com regras ruins, uma fiscalização abusiva acaba sendo comum. A fiscalização orientativa garante o direito de você ser orientado quando você estiver cometendo um equívoco num cálculo de ICMS, por exemplo, ou porque você não estava com a plaquinha no lugar certo. Então tem essa defesa aí do empreendedor também na fiscalização. E aí 30 dias, um prazo para o empreendedor se readequar, e aí sim, se ele continuar cometendo erro, pode ser multado. Ele já tá em vigor, quer dizer, esse código ele passa agora para a sanção do... Isso, ele foi aprovado na Assembleia semana passada. Ontem saiu o autógrafo, que é quando Sim. o presidente da casa manda para o Palácio. Ontem a gente teve um evento aqui com a presença das autoridades do Estado. Fiz questão de provocá-los no bom sentido pela... Você estava aqui, né, junto Isso, com a gente. Pela sanção. E agora é isso, A gente tem tido alguns avanços, como a lei do produto artesanal de origem animal. A gente está tendo alguns pequenos avanços, mas esse código pode ser um destrave muito grande que Minas Gerais, inclusive, já fez com o nosso governador Romeu Zema, e a gente quer trazer para cá. Muito bem. Queria, antes da gente ir caminhando já para finalizar, eu queria, na verdade, eu acho que cada um aqui já está pensando, você mesmo comentou sobre a questão da resposta dos eleitores, e um olhar também, claro, o mandato está agora, mas o olhar para 3 de outubro, olhar para as eleições, tudo mais. Nesse cenário atual que nós estamos vivendo e tudo mais, o que estimula vocês a permanecerem na política, a fazerem política e a tentarem, de repente, um novo mandato? Olha, existe uma coisa que me move, que sempre me moveu, que é a indignação. Eu que estou no meu primeiro mandato e nunca fui política, eu ficava tão indignada, falava, nossa, será que a gente não pode ir tentar fazer alguma coisa? Então eu acho que o que motiva é estar lá, fazendo alguma coisa, sabendo que é possível estar lá, participar e representar pessoas que também estejam indignadas, que queiram um país melhor, e a gente poder ter oportunidade de melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, estão na ponta, com o nosso olhar, com a nossa luta, poder falar para as pessoas, olha, aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. Então eu acho que o nosso papel é fundamental, e até para, unidos com outros bons parlamentares, poder continuar essa mudança e o país que a gente quer. Então, assim, dia 3 de outubro teremos respostas, para ver se as pessoas avaliaram dessa maneira, porque o voto da pessoa, de uma pessoa, do indivíduo, é soberano. Ele vai falar, gostei, não gostei, e vai validar ou não o trabalho feito. Mas a questão é que todo cidadão que se sente indignado tem que fazer alguma coisa. E estando na política, a gente consegue fazer alguma coisa. Aliás, as pessoas sempre falam, o único lugar que você tem e que você pode transformar uma realidade de uma comunidade, de uma cidade, de um estado,
só é por meio da política, não existe outro. Então, aproveito, até finalizando, agradecendo a oportunidade de poder falar na SP Rio Mais e convidar todo cidadão a participar da política, cada um da sua maneira, ou sendo candidato, apoiando o candidato, fazendo alguma coisa pela sua comunidade. E Sérgio, completando 3 anos, tá cansado, tá com pilha para renovado aí para poder aguentar mais um mandato, como é que é? É cansativo, mas a missão nos motiva, né? E nos enche de energia. E como a Adriana falou, o sentimento de que é possível sair do zero, sem ser conhecido, se eleger sem usar R$1 de dinheiro público, chegar lá e conseguir fazer mais com menos, abrindo mão dos privilégios. E o mais legal, eu acredito que para a gente ter um país melhor, a gente só vai construir um estado de São Paulo, um Brasil melhor, com mais oportunidades, se a gente melhorar a educação e combater a burocracia. Esses, para mim, são os 2 pilares, e obviamente de forma transparente. E aí quando você vê que em 3 anos de mandato, no primeiro mandato, a gente consegue criar um movimento de formação na área de tecnologia, que é o Novo Futuro Tech, que vai lançar aqui em São José, inclusive, que em 1 ano e meio a gente está com mais de 13 mil alunos inscritos, sem contar o que a gente conseguiu andar na formação de times de robótica pela região, fomentar a tecnologia ali no ensino médio. E aí depois olhar para as nossas vitórias no combate à burocracia, que a gente está longe de chegar num país desenvolvido, mas a gente já conseguiu reduzir burocracia para comerciantes de beira de estrada, já conseguimos melhorar a lei dos produtores artesanais de origem animal, conseguimos aprovar o Código de Defesa do Empreendedor, a gente tem uma plataforma chamada Revoga Já, que é para provocar os outros empreendedores de outros setores a nos avisar quais são as burocracias que atrapalham, porque a guerra continua. Mês que vem a gente tem uma reunião super bacana com cervejeiros artesanais também, que é outra coisa que está crescendo muito aqui na região. Tem muita burocracia atrapalhando eles. A gente vai fechar uma agenda de que regras que a gente tem que mudar. E eles têm sido, olha que legal, né? A gente está falando de um setor, mas que tem sido um grande atrativo turístico para a nossa região. Aqui em São José tem crescido muitas cervejarias artesanais espalhadas pela cidade, isso atrai gente da região toda. Então, mais oportunidades, combate à burocracia, meu ânimo continua como nunca, porque tem muita coisa para fazer ainda. Eu fiz até foi uma provocação apenas a questão do cansaço, porque eu vejo vocês dois, você tem uma agenda também para várias cidades, deve visitar outras cidades aqui do interior de São Paulo, né? O Sérgio direto também está visitando, esteve recentemente com o Vinícius Poit, com o Felipe Dávila, que também, até aqui com a agenda também nossa aqui, quando eles estiveram presentes, né? A gente entrevistou o pré-candidato ao governo do estado, também à presidência da República, ou seja, é um desafio constante, né? Fazer política no Brasil e fazer política de forma correta requer também essa exigência, até mesmo física, né? De estar à disposição. Por isso que eu brinquei e fiz essa provocação do cansaço. Mas então... Seja um cara de cansado. Não, mas pelo menos... Eu acho que estamos. Mas com energia tá ótimo, né? Tendo essa disponibilidade, tendo energia, isso é perfeito. Então, cada um seguindo com essas vocações aí, mas o Sérgio, de repente, mantém como deputado estadual uma tentativa de reeleição agora para esse ano de 2022? Sim, a minha eleição foi até uma surpresa, a primeira, né? E eu acho que eu estou no meu melhor momento. Eu entendi exatamente como ser mais assertivo no mandato. A gente tem projetos em andamento que eu vou precisar de mais do que 6 meses e um pouco mais de 1 ano agora de último mandato. Então, estou confiante, firme, trabalhando bastante para desburocratizar o estado de São Paulo. Sigo nessa missão como pré-candidato a deputado estadual. E a Adriana também nesse mesmo caminho, Adriana? Como Sim, deputada. Sou pré-candidata a deputada federal. Tem muita coisa que já foi conquistada. Eu tenho 7 projetos de leis aprovados, 4 viraram leis, 3 estão no Senado aguardando. E é um trabalho contínuo que a gente, até pela morosidade, até pelo modus operandi de funcionamento da Câmara, a gente quer acabar e melhorar realmente a vida do cidadão. Então eu me coloco à disposição de novo e os eleitores no dia 3 de outubro contam se gostaram ou se não gostaram. Isso vai ser muito bom, mas eu me coloco à disposição. Bom, boa sorte, bons corres, boa correria, bons trabalhos aí. Nós conversamos com a Adriana Ventura, deputada federal, e o Sérgio Victor, deputado estadual, ambos do Partido Novo. Obrigado pela presença aqui de vocês aqui na SP Rio Mais. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E você continue conosco, acompanhando a atualização sempre do nosso portal. É só acessar sprriomais.com.br.